Volodymyr Zelensky considera um absurdo a Ucrânia não ser já convidada a integrar a NATO, apesar das garantias de Jens Stoltenberg quanto à aproximação entre ambos. Os aliados estão reunidos na Lituânia e, pela entrada da Suécia no organismo, o secretário-geral já fala numa cimeira histórica. A foto de família há de ficar para a posteridade pela entrada da Suécia na NATO, mas provavelmente ainda não como retrato da cimeira, em que a Ucrânia recebeu um convite formal para integrar a Aliança Atlântica. Foi a caminho de Vilnius, na Lituânia, que Volodymyr Zelensky expressou através do Twitter o descontentamento com a ausência deste formalismo. O presidente ucraniano diz que é um absurdo ouvir palavras vagas sobre condições em vez de um convite e critica a falta de disposição dos países-membros para dar esse passo. Incerteza, diz Zelensky, é fraqueza. Uma forma de pressão sobre os Estados-membros que se reuniam à porta fechada para discutirem precisamente as questões em torno da adesão da Ucrânia. Um convite formal não foi anunciado, esse só quando houver condições, mas segundo Jens Stoltenberg, os aliados concordaram com o percurso de aproximação da Ucrânia à NATO. Hoje os aliados concordaram com o pacote de 3 medidas que vão aproximar a Ucrânia à NATO. Ficou também claro que iremos convidar formalmente a Ucrânia para aderir à NATO quando os aliados concordarem. Stoltenberg foi naturalmente porta-voz da reunião entre os 31 líderes dos Estados-membros e o primeiro-ministro da Suécia, que já disse estar muito feliz. É que depois de resolvida a questão com a Turquia, que se comprometeu a remeter a breve trecho o protocolo de adesão da Suécia à NATO para ratificação, o país tem agora luz verde para integrar o organismo. Esta cimeira já é histórica antes de começar, porque o acordo que fizemos ontem vai permitir à Suécia tornar-se membro da NATO e isso fará a nossa aliança mais capaz de defender todos os aliados. Na abertura de 2 dias de trabalhos, Jens Stoltenberg reconheceu que o fornecimento de munições à Ucrânia é um desafio, quando questionado sobre a controvérsia em torno do fornecimento das bombas de fragmentação por parte dos Estados Unidos. O líder da NATO anunciou também que serão tomadas medidas para fortalecer a defesa e a dissuasão frente aos riscos que a aliança atravessa e disse esperar fortalecer os gastos na área da defesa por parte dos Estados-membros. A representar Portugal nesta cimeira está o chefe do governo, António Costa, que à chegada deixou claro que tudo o que podia ser complicado está a ser resolvido, referindo-se à entrada da Suécia para o organismo. Quanto ao Kremlin, avisou esta manhã estar a seguir a cimeira da NATO com atenção. Dmitry Peskov alerta que a adesão sueca seria negativa para a segurança da Rússia e implicaria medidas por parte do país. À margem da cimeira, o primeiro-ministro britânico e o líder turco estiveram reunidos para discutir o acordo de cereais. Terão concordado na importância de assegurar a extensão deste contrato, vontade que esbarra, contudo, naquilo que a Rússia já defendeu, que o acordo terminará a 17 de julho, ou seja, dentro de 6 dias. E ainda antes da cimeira da NATO arrancar, Kiev e Odessa eram alvo de ataque. A Ucrânia diz, no entanto, que abateu quase todos os drones lançados pela Rússia. Não terá sido coincidência o ataque à capital da Ucrânia no dia da cimeira da NATO. É pelo menos o que acreditam as autoridades locais depois de, durante a madrugada, a Rússia ter lançado drones contra Kiev e também Odessa. Segundo a administração militar da capital ucraniana, é a segunda vez este mês que a cidade é atacada por ar. Neste caso, drones de fabrico iraniano lançados a partir do sul, provavelmente da região russa de Krasnodar. Todos, diz a Ucrânia, foram abatidos, mas o incidente não evitou que janelas e anexos de residências privadas ficassem danificados. Não há, no entanto, registro de feridos. Já no porto de Odessa, a Força Aérea Ucraniana denuncia também que os sistemas de defesa aérea abateram 26 dos 28 drones lançados pela Rússia nesta zona-chave para o acordo de exportação de cereais. Os destroços terão provocado, ainda assim, um incêndio em 2 terminais. Já em Kherson, uma mulher terá morrido vítima de bombardeamentos russos na região. Há ainda 2 feridos na sequência dos incêndios que deflagraram em bairros residenciais da cidade de Sofiivka.
Soube-se esta terça-feira que França já começou a entregar um número significativo de mísseis de longo alcance à Ucrânia. Paris já disse não considerar a entrega destas armas como uma escalada no conflito, uma vez que a Rússia está a disparar mísseis com maior alcance. Mas a Rússia fala num erro de França e acrescenta que terá de determinar o exato alcance dos mísseis. Moscovo diz também que não vê qualquer possibilidade de negociações de paz com a Ucrânia. Continuam também as ameaças em torno de um possível ataque à central nuclear de Zaporizhia. O ministro ucraniano da Energia garantiu hoje ter provas fotográficas dessa preparação por parte da Rússia, que incluem a colocação de minas na zona da central. Uma criança de 2 anos está desaparecida desde sábado de uma pequena aldeia na região dos Alpes franceses. As autoridades continuam com as operações de buscas que contam já com a ajuda de dezenas de voluntários. Numa pequena aldeia nos Alpes da Alta Provença, em França, não é esperada muita ação, mas o desaparecimento de uma criança é algo que foge à regra. Émile, de 2 anos e meio, brincava na casa dos avós quando foi visto pela última vez na tarde do passado sábado em Auvernay, uma pequena aldeia com cerca de 25 habitantes, localizada a 1.200 metros de altitude. O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 17h15 de sábado, com as autoridades a mobilizarem de imediato uma operação de busca à qual se juntaram cerca de 200 voluntários que ajudaram a bater terreno na procura de pistas que dessem conta do paradeiro do menino. Ao todo, cerca de 800 pessoas, entre polícias, bombeiros e voluntários, ajudaram nas buscas. Esta terça-feira, o dispositivo foi reforçado com mais de 80 polícias especializados, com as autoridades a procurarem uma operação mais direcionada. Também militares com experiência de limpeza de mato foram chamados, acompanhados de várias equipas de cães pisteiros e um helicóptero de apoio que reforçaram o dispositivo, que contava já com meios aéreos e drones equipados com câmaras térmicas. As autoridades acabaram por limitar o acesso à aldeia apenas aos moradores. Émile conhecia a vila e por isso é possível que esteja escondido ou refugiado em algum recanto. As autoridades acreditam que é possível resgatar um menino com vida. Vamos olhar agora para outros destaques da atualidade internacional. Pelo menos 6 pessoas morreram na sequência do mau tempo no sudoeste do Japão. As chuvas fortes afetaram sobretudo as províncias de Fukuoka e Oita desde o início do fim de semana. O mau tempo levou ao isolamento de várias localidades que ficaram inacessíveis após a subida do nível da água dos rios e ao deslizamento de terras provocados pela chuva. As autoridades acreditam por isso que o número de vítimas mortais poderá aumentar. Pelo menos 3 pessoas estão desaparecidas. 6 pessoas morreram após a queda de um helicóptero esta terça-feira no Nepal. 5 turistas mexicanos e o piloto nepalês estavam a bordo do helicóptero que levantou voo hoje perto do Monte Everest, com os corpos a serem descobertos perto de Katmandu. O veículo estava a fazer uma excursão ao pico mais alto do mundo, acabando por se despenhar quando regressava à capital. Ainda não foram determinadas as causas do acidente, mas a baixa visibilidade e a topografia montanhosa tornam a zona especialmente perigosa para a aviação, sobretudo fora da época turística, que terminou em maio. Na Islândia, um vulcão entrou ontem em erupção perto de Reykjavik, numa área desabitada a cerca de 30 km da capital do país. O vulcão fica localizado na península de Reykjanes, conhecida por ser um ponto sísmico, com a montanha a entrar em erupção depois de uma intensa atividade sísmica. As imagens do fenómeno revelam um fluxo de lava significativo, com a Proteção Civil islandesa a apelar à população para que não se desloque para a região, apesar de garantirem que não existe para já perigo para as pessoas.